nosso RJ Entrevista hoje é com a Edivalda Carvalho, mais conhecida como Val, nome à frente da Cozi Restaurantes Industriais. Val, um prazer tê-la aqui com a gente neste bate-papo para falar dos 15 anos da Cozi. E como é que foi sair de Mirandiba, né, aqui em Pernambuco, para construir todo esse império que você tem hoje? Mirandiba é meu sertão, né? O que eu mais aprendi foi que o sertão seco tem vida e que a gente, mesmo na dificuldade, a gente consegue sonhar e realizar sonhos. E como é que foi essa trajetória? A gente gostaria de saber como é que foi sua trajetória até o que você tem hoje. Olha, foi muito difícil, foram muitos momentos difíceis. Eu trabalhei com meu pai numa farmácia, trabalhei como nutricionista de restaurantes em hospitais e trabalhei em concorrente também durante 14 anos até chegar a Cozi, o patamar que ela tem hoje. Então foram momentos difíceis, né, de negociação. Na época do meu pai, ele estava com a farmácia falida, eu entrei para renegociar e reconquistar fornecedores. Em hospitais, eu trabalhei muito como nutricionista de UTI, então isso me deu muita aproximação com o ser humano, com a dor. E depois trabalhei no concorrente, numa grande empresa, onde eu aprendi qual é a dor do cliente, da indústria, dos nossos clientes. Então, hoje a Cozi, ela tem o que o nosso concorrente não tem. Então, eu fiquei de um lado, depois fiquei do outro, para corrigir o que o grande empresário precisa. Como é a sua parceria hoje com seu sócio, Pedro Suassuna? A gente gostaria de saber como é que funciona cada um e cada função que cada um tem na empresa. Então, dizem que eu sou o trator, eu sou o acelerador e Pedro é o freio. Então, eu sempre muito criativa, muito elétrica, tenho muita velocidade em resposta, em criar, em trazer soluções para o cliente. E Pedro é minha âncora. Então, Pedro, ele é o alicerce, ele é quem arruma, é meu freio de arrumação. Então, Pedro é a parte administrativa, financeira, é um cara muito correto, então a gente comunga dos mesmos valores. Então, somos pessoas muito diferentes que se complementam. Então, um casamento que deu certo. Eu, muito acelerada, muito criativa, Pedro, muito pé no chão. Então, a gente sempre conversa, tem uma parceria excelente. Eu acho que foi o melhor dos meus casamentos. E qual é a receita para que se dê certo nessa área de alimentos, especialmente nessa área que é tão cara para todo mundo, porque você trata também ali de afeto quando você fala de alimentos? Olha, eu acho que a receita que a gente usa é um tratamento muito personalizado, é um estudo do cliente. Então, quando a gente fecha uma parceria, a gente não tem uma receita de bolo para todo mundo. Tipo, receita de bolo. Não, a gente personaliza, então a gente entende a necessidade daquele cliente, a gente entende como é que funciona aquela fábrica, a gente olha inclusive assim a limpeza do jardim daquela fábrica, o que é que é importante para aquele cliente, para que a gente entre e agregue. Então a gente procura personalizar, estudar profundamente aquele cliente, para fazer diferente. Então, a Cozi, ela transforma. Quando ela entra numa empresa, o nosso papel não é só servir alimento, é transformar aquela empresa, é ser parceira, é solucionar os problemas. Então, a gente está sempre trazendo novidades. Todas as datas são lembradas. A gente faz grandes eventos, mas mesmo datas tipo Dia da Mulher, Dia do Amigo, Dia do Abraço, a gente procura fazer algo diferente para quebra de rotina. Então, o nosso restaurante, a gente procura que seja uma experiência sempre, que ele saia do setor e queira vir ao restaurante e viver aquela experiência. Você falou aí que a pessoa queira vir ao restaurante, mas quando a gente fala assim, Cozi Restaurantes Industriais, a gente tem aquela ideia meio de que industriais é uma coisa mais formal ou mais feita em sequência. É assim ou vocês têm aquela coisa da afetividade? Nosso trabalho ele é muito personalizado, muito criativo.
e muito personalizado. Quando a gente tem o slogan do Industriais, é pelo segmento. Então, a Cozi é uma empresa que atende grandes empresas, pequenas empresas, hospitais, escolas. Estamos prontos para qualquer segmento. Mas, assim, tudo feito com muito carinho. Eu tenho uma preocupação muito especial em manter o serviço. Então, a gente se preocupa com o vasinho, com a louça. A gente evita usar plástico. Todos os nossos clientes, quando a gente fecha um contrato, a gente entrega um acervo de coffee break para que não tenha que alugar. Então, a gente entrega toalhas, bandejas, garrafas, louças. Então, uma preocupação, inclusive, com o enxoval. Totalmente. E, assim, para quê? Eu via isso no nosso concorrente, onde você pede o cliente pede um coffee break, ou um café, uma água e um petit four, e vai aquela coisa muito simples. Não, a gente tem um acervo para que a gente transforme o simples coffee break de café, água e petit four em taças, em bandejas, tudo muito arrumadinho. As pessoas ainda ficam confusas como é que funcionam a operação da Cozi. O que é Cozi Restaurantes Industriais? A Cozi é uma empresa terceirizada de refeições dentro das indústrias, ou dos hospitais, ou dentro de escolas. A gente atende a qualquer nicho de mercado. Então, o empresário, o RH, contacta a Cozi e a gente faz uma visita técnica para conhecer a cozinha, conhecer o restaurante. A gente, dependendo da negociação, monta toda a parte estrutural, apresenta um projeto de ambientação e, dentro dessa proposta, é negociado o padrão personalizado para aquela indústria. Então, se ele quer café da manhã, tem café da manhã. Se tem almoço, jantar, ceia, coffee breaks, atendemos qualquer serviço dentro desse cliente. Desde pequenos coffee breaks até grandes eventos, grandes comemorações. Temos muitos diferenciais em relação a atendimento, a serviços. Nós temos vários serviços que a gente proporciona. O cliente entra no restaurante, ele tem uma praça de alimentação, onde ele pode ser vegano, tem uma opção vegana, ele ser fit, tem uma opção fit ao mesmo tempo. Ou ele quer o feijão, arroz, o cuscuz, ele também tem essa opção. Então, esse eu acho que é o maior diferencial da Cozi, de não ter uma coisa taxativa. Então, o cliente ser livre para se alimentar do que ele quiser e não precisar ir ao shopping. Então, a gente proporciona às indústrias uma praça, o cliente quando entra no nosso restaurante, não só pela ambientação, que a gente tem todo o cuidado de entregar para o empresário um restaurante totalmente personalizado, mas um serviço criativo, com várias opções e que atende a vários públicos. Agora, para isso, a pessoa ou a pessoa jurídica tem que ser cliente da Cozi. Isso, a gente só atende a parte de eventos e coffee breaks para os atuais clientes, não fazemos eventos avulsos. E como é que a pessoa faz o contato com a Cozi? A pessoa se apresenta, a empresa se apresenta? A gente recebe os contatos hoje por e-mail, né? Nossas redes sociais têm os contatos do comercial. Geralmente a gente recebe por e-mails ou um cliente indica outro. Então, hoje, nosso maior canal é via e-mail e pelo site. Então, entre em contato, nosso comercial entra em retorno e apresenta uma proposta. E a partir daí vocês desenvolvem todo o cardápio para aquela empresa. Isso. E aí o cardápio, a proposta, tudo é personalizado de acordo com a necessidade daquela indústria. Não é tipo o mesmo padrão, todos os clientes iguais. Não. Cada cliente tem um padrão diferenciado. E como você falou, vocês não têm restrições. Se uma empresa quiser menu vegano, vai menu vegano. Isso. Se quiser de outro tipo de menu, vocês fazem outro tipo de menu. Isso. A gente personaliza. A gente tem clientes que ele quer só o trivial. O que é o trivial? É o feijão, o arroz, o espaguete. Tem clientes que querem uma gama de serviço. Então, se ele tiver volume, a gente faz personalizado essa gama de serviços. São 15 anos de legado. Como é que vem acontecendo essa trajetória? Como é que você vem galgando isso e como é que está sendo essa comemoração? Então, foram 15 anos bem difíceis, dia após dia, a gente sempre buscando a perfeição.
É um trabalho muito difícil porque a excelência ela é muito custosa, né, em todos os aspectos, emocionais, financeiros. Então a gente está sempre em busca de mais. Então eu tenho muito essa inquietude de ser excelente, de querer mais, de querer mais. Nunca estou satisfeita. Então esses 15 anos foram em busca dessa excelência. Em relação ao evento, a nossa ansiedade é enorme, é uma coisa que a gente sempre sonhou com isso, até porque a gente começou muito pequenininho, a gente não tinha sala, a gente tinha um quintalzinho lá no Buffet de Jane. Então, assim, hoje a gente tem um escritório, tem uma estrutura muito bem montada para atender qualquer cliente em qualquer parte do Brasil, é motivo de muita comemoração. Esse escritório funciona onde? E como é que a gente encontra a COSI quando quer procurar a COSI? O nosso escritório fica em Boa Viagem, perto do shopping, onde dá total qualidade para os nossos colaboradores da sede, para fazer as refeições. Então, a gente pensou também nisso. Estamos em todas as redes, no LinkedIn e no nosso site. E você costuma dizer que a COSI não serve apenas comida, e serve bem-estar e saúde. O que é que isso significa? Um grande diferencial também da COSI é que hoje a gente trabalha forte a questão do social, do ambiental e das pessoas. Então a gente tem um RH muito atuante, onde a gente trabalha muito forte essa questão do psicológico, muita assistência a gente tem hoje para que os nossos colaboradores trabalhem felizes, para que entreguem feliz. Então a gente trabalha no servir, né? Nosso negócio é servir. A COSI é servir. Então, a gente trata hoje tanto o meio ambiente, como o colaborador, como o social. Então, a gente está agregando em todas essas redes para fazer o melhor. A COSI hoje tem 22 unidades em 3 estados e está em plena expansão. Como é que está funcionando essa expansão? Muito bem, graças a Deus. Hoje a gente atende, na verdade, a gente veio nesses 15 anos, nós viemos nos preparando para esse momento. Então, eu entendo que esses 15 anos, ele é o começo, ele não é o fim dos 15, ele é o início de um novo 15, onde a gente está preparado e pronto para atender qualquer estado. Então, a gente acabou de inaugurar hoje no Rio de Janeiro, nossa primeira unidade fora foi em São Paulo, onde estamos há 4 anos, metalúrgica, uma empresa sindicalista, e a gente trabalha com 90% de satisfação. Então, hoje a COSI tem uma estrutura pronta para atender qualquer lugar do país. Aí você falou aí dessa expansão que vocês estão fazendo para todo o país, já São Paulo, Rio de Janeiro, e eu queria saber como é que é essa questão alimentar, porque a gente tem uma diversidade gastronômica incrível. Aí vocês tratam o mesmo cardápio, porque Pernambuco come de um jeito, Bahia de outro, Minas nem se fala, chega no Rio Grande do Sul, então, meu Deus do céu, como é que é isso? É bem interessante esse trabalho. Quando a gente fecha um contrato, como eu falei aqui em Recife, a gente procura estudar bem o perfil daquela fábrica, daquele cliente, e fora de Recife, a gente estuda os hábitos. Então, agora nessa inauguração do Rio de Janeiro, eu fui com bem antecedência para fazer uma curadoria na região, porque é em Itatiaia a nossa inauguração. Então, eu não sabia como é que ia ser o feijão, como é que eles comem. Então, a gente procura usar os selfies, usar o feijão de shopping, de restaurante de bairro, para saber qual é o hábito deles. Feito o feijão da gente aqui, que tem legumes, coentro, eles não gostam. Mesma coisa foi em São Paulo, eu fui com bem antecedência, aí fiquei usando vários restaurantes de Diadema, que o nosso restaurante é no ABC, então a gente vira um paulista lá, né, usando os serviços para entender como é que eles usam. Por exemplo, a gente descobriu que aqui em Recife, nós temos o hábito de toda sexta-feira, em nossos restaurantes, servir um prato típico. É uma feijoada, uma costelada. Lá em São Paulo é na quarta. Então, interessante isso, né? A diversidade do nosso país. Lá toda quarta-feira tem um prato pesado, um prato típico. E aí a gente primeiro teve que entender isso para personalizar o cardápio. É muito importante a gente conhecer um pouco de cada região para poder agradar muito, né? Essa curadoria é super importante para a gente não errar.
Agora eu estou sabendo que vai ter uma festa aí, uma comemoração muito legal para festejar esses 15 anos. Como é que vai ser essa festa? Pode dar um spoilerzinho para a gente saber como é que vai ser essa comemoração? Essa comemoração, ela foi preparada para os nossos clientes, parceiros e os líderes da empresa. Vamos ter várias surpresas, vamos estar com um jantar maravilhoso feito pela chefe Bel Coelho. Bel Coelho vem aí só para esse jantar, já estou com vontade de ir. Onde o prato que Bel vai fazer no palco vai fazer parte dos nossos cardápios. Então, ela vai dar um treinamento para a nossa equipe no dia seguinte e a receita vai estar disponível em nossos cardápios. E eu sei que tem mais aí, vão ter umas atrações gostosas para a gente poder Música, curtir, brindar. Vou dar um spoiler, que é artistas pernambucanos que vai terminar em um grande carnaval. Minha gente, essa festa promete. E eu queria saber, para a gente encerrar aqui e falar um pouco, o que é que você tem para dizer para as pessoas que sonham em ter uma empresa feito a sua, um legado feito o seu? Que recado você daria? Que sonhar é possível. Aquilo que eu falei, né? Que a minha experiência do sertão me transformou numa mulher muito forte. Então, eu sou muito positiva, sou muito determinada. E é possível a gente sonhar trabalhando diariamente, de forma correta, séria, ética, que tudo vai dar certo. Esse programa conta com o apoio da Copergás.